Essa aula é para você que quer saber o que é a tensão elétrica ou DDP. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Para falar sobre diferença de potencial, que é a DDP, ou tensão elétrica, que é a mesma coisa, vamos supor o seguinte. Eu tenho uma carga Qzão, que vai ser uma carga fonte, uma carga geradora, que está influenciando em torno dela. E eu vou marcar próximo dessa carga um ponto A. E a esse ponto A vai estar associado um potencial elétrico VA, que é medido em volts, em homenagem aí ao físico italiano Alessandro Volta. Pessoal, o potencial elétrico está relacionado ao quanto de energia potencial elétrica uma carga de prova adquire ao ser colocada nesse ponto. E o potencial foi gerado aqui no caso pela carga Qzão. E para calcular esse potencial elétrico gerado no ponto, podemos usar a seguinte fórmula. V, que é o potencial, é igual a K vezes a carga geradora dividido pela distância. Novamente, V é o potencial elétrico medido em volts, que é sempre no ponto, relacionado a um ponto. K é a constante eletrostática do meio, que no vácuo vale 9 vezes 10 a nona. E Qzão é a carga geradora, que é em Coulomb, a unidade de medida dela. E D é a distância da carga ao potencial elétrico. No caso, da carga que gerou o potencial aqui no ponto A. Então, se eu marcar um ponto B, também aqui próximo da carga Qzão, vai ter um outro potencial elétrico associado a esse ponto B, que eu vou chamar aqui de VB, que eu posso calcular usando a mesma fórmula. Só que aí eu vou usar a distância aqui entre o Qzão e a carga B. Mas o que seria essa tensão elétrica, essa diferença de potencial? Nada mais é do que o potencial do ponto A menos o potencial elétrico do ponto B. E eu vou chamar aqui a tensão entre A e B como U. Então, o UAB é a diferença de potencial entre os pontos A e B, medida em volt. O VA é o potencial elétrico no ponto A e VB é o potencial elétrico no ponto B. Um exemplo, se no ponto A nós tivéssemos aqui um potencial de 200 volts e no ponto B eu tivesse um potencial de 50 volts, quanto seria o AB? Se eu fosse calcular, que no caso é a tensão entre A e B. Seria 200 menos 50, que no caso aqui daria 150 volts. Lembrando que uma carga elétrica positiva, se eu colocar ela num ponto, ela sempre vai para o menor potencial. Ela sai de um potencial maior e vai para um menor. Já a carga negativa, ela faz o contrário. Ela vai de um potencial menor para um potencial maior. Sempre pensando aí no movimento espontâneo de uma carga de prova ser colocada aí em potenciais diferentes. Na casa de vocês tem várias tomadas. E como que pode ser feita a ligação nessas tomadas? Olha só, uma ligação monofásica. Então você tem lá a sua tomada, tem 3 buraquinhos aqui, e em cada um é ligado um fio. Vocês têm aqui esse fio vermelho, que a gente chama de fase, que ele tem um potencial elétrico diferente de zero. Você tem esse fio azul, que é o neutro, que tem o potencial elétrico igual a zero. E você tem aqui o terra, que vai servir para você não levar choque, para descarregar aí carga em excesso em algum aparelho. No caso aqui, essa fase, antigamente era o 110, e aí você tinha o neutro, que era o zero. Então a diferença entre os dois dava 110 volts. Agora se utiliza, desde 1999, os 127 volts. Então você tem o neutro e o 127. Aí fazendo a diferença entre os dois, dá uma tensão elétrica de 127 volts. E como que você obtém, por exemplo, 220 volts? Da seguinte maneira, você vai fazer uma ligação bifásica. Nesse caso, você vai ter 3 fios, novamente, ligados aqui na tomada, em cada buraquinho um. Os 2 vermelhos vão ser 2 fios de fase, que vão ter potencial elétrico
no caso, diferente de zero. Então, imagina assim, um tem lá potencial elétrico 110 e o outro tem o potencial elétrico menos 110. A diferença vai dar quanto? Vai dar 220. E você tem também o terra para servir aí de fuga para carga que tiver em excesso aí em certo aparelho, para você não levar choque. Agora vamos pensar numa pilha. Sempre que você olha para uma pilha, tem uma marcação lá de positivo e negativo. Esse lado aqui é o positivo e aqui a gente tem o menos. O que significa isso? Esse positivo é onde é o maior potencial. O negativo é onde é o menor potencial. Então vamos chamar aqui o positivo de VA e o negativo de VB. Então, entre esses dois potenciais, eu tenho uma DDP. Eu tenho uma tensão elétrica UAB, que basta eu fazer VA menos VB. Então, por exemplo, se você lê que uma pilha tem 1,5 volts, significa que a diferença de potencial entre o VA e o VB vai dar 1,5 volts. Você tem aí também baterias de 9 volts, ou seja, uma tensão elétrica de 9. Você tem baterias de carro de 12 volts e por aí vai. Sempre que falar em DDP, tensão elétrica, é porque existe uma diferença entre os potenciais. Agora vamos resolver duas questões para fortalecer o que a gente já viu em aula. Sabendo que uma carga Q igual a 2 nanocoulombs está fixa no vácuo e que existem dois pontos A e B a uma distância de 50 centímetros e 60 centímetros, respectivamente, da carga, determine a diferença de potencial entre esses pontos. Considere K igual a 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Então, o que eu vou precisar? Do potencial no ponto A e do potencial no ponto B. Aí, fazendo a subtração, VA menos VB, eu consigo determinar a tensão elétrica entre esses pontos, a diferença de potencial, que eu vou chamar aqui no caso de UAB, que é o VA menos o VB. Para calcular o VA, eu vou ter que fazer K vezes a carga geradora dividido pela distância A, que é a distância da carga, Qzão, até o ponto A. Para calcular o VB, eu vou ter que fazer K vezes a carga geradora dividido pela distância dB, que é a distância do Qzão até o ponto B. Lembrando que o Qzão vale 2 nanocoulombs, a distância A é 50 centímetros e a distância B é 60 centímetros. Agora vamos substituir nas fórmulas e achar esses potenciais. O VA vai ser o K, que é o 9 vezes 10 a nona, vezes a carga geradora. A carga geradora é de 2 nanocoulombs, então é 2 vezes 10 a menos 9. Porque quando eu multiplico por 10 a menos 9, eu converto de nanocoulomb para coulomb. E aqui embaixo vai ficar a distância em metros. Então esse dA, que é 50 centímetros, eu vou deixar em metros. Como que eu deixo em metros? Multiplicando por 10 a menos 2. Dessa maneira eu converto de centímetro para metro. E para ficar mais fácil ainda de trabalhar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou andar uma casinha aqui para esquerda, na vírgula, e aí eu posso acrescentar 1 no expoente. Aí é o mesmo número escrito de forma diferente. Aí fica mais fácil trabalhar dessa maneira. Então vamos lá. Aqui no caso, 9 vezes 2 vai me dar 18. E aqui, no expoente do 10, quando eu tenho multiplicação de potência de mesma base, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Então eu tenho 9 e devo 9, vai ficar aqui 10 elevado a 0. E aqui embaixo vai ficar 5 vezes 10 a menos 1. Agora, fazendo a divisão aqui de 18 por 5, vai me dar 3,6. Vezes, agora vamos para a potência de base 10. Eu até deixei 10 a 0, que eu não precisava, mas eu deixei para a gente poder fazer a subtração aqui dos expoentes. Então fica 0 menos o menos 1. Certo? 0 menos o menos 1. E aqui vai ficar menos com menos, vai me dar mais 1. Então 0 mais 1 vai me dar 10 elevado à primeira. E 10 elevado à primeira é 10, vezes 3,6,
vai me dar 36 volts. Então, o VA é 36 volts. Agora, eu vou calcular o potencial no ponto B, que é o VB. Então, o K é o 9 vezes 10 a nona. A carga geradora é a mesma, 2 nanocoulombs, convertido para coulomb é só multiplicar por 10 a menos 9. E a distância dB é 60 centímetros, só que eu vou ter que deixar em metros. Então, multiplica por 10 a menos 2. Vou fazer a mesma coisa que fiz ali em cima. Vou andar uma casa para a esquerda, e quando eu ando para a esquerda, eu somo no expoente. Agora, como que vai ficar aqui? Eu vou fazer 9 vezes 2, que vai me dar 18. Aqui no expoente, vou multiplicar 10 a nona vezes 10 a menos 9, que vai me dar 10 elevado a zero. Só somar o expoente. E aqui vai ficar 6 vezes 10 a menos 1. 18 por 6 dá 3. Certo? Fazendo a divisão. E agora nas potências, 0 menos o menos 1 vai dar 1. Lembra que tem jogo de sinal. Pessoal, 3 vezes 10 é 30. Então, no ponto B, o potencial elétrico é de 30 volts. Agora eu já consigo calcular a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Então, aqui no caso, a tensão entre A e B vai ser, no ponto A é 36, no ponto B é 30. Então, 36 menos 30 vai me dar 6 volts. Essa é a tensão elétrica entre o ponto A e o ponto B. Agora vamos para a questão 2. Determine a diferença de potencial entre os pontos A e B, sabendo que Q é igual a 8 microcoulombs e que o meio é o vácuo. Considere K igual a 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado, dividido por coulomb ao quadrado. Então, eu preciso calcular o potencial aqui no ponto A, VA, e o potencial no ponto B, VB. Dessa maneira, eu consigo achar aí a tensão entre os pontos A e B, que é VA menos VB. Para calcular o potencial elétrico no ponto A, eu vou fazer da seguinte maneira. VA vai ser K vezes o Qzão dividido pela distância dA. O que seria a distância dA? Seria esse 20 centímetros, né? Aí, para calcular o potencial no ponto B, eu vou fazer K vezes a carga dividido pela distância do ponto B até o Qzão. Vamos substituir aqui para achar o VA. O K é sempre 9 vezes 10 a nona. O Qzão é 8 microcoulombs. Então, aqui no caso, vai ser 8 vezes 10 a menos 6. Para converter de microcoulomb para coulomb, basta multiplicar por 10 a menos 6. E a distância do ponto A até a carga Q é de 20 centímetros. Então, eu vou deixar em metros. Para converter de centímetro para metro, basta multiplicar por 10 a menos 2. Para facilitar, vamos dar uma casinha para a esquerda, vai ficar 2 e soma 1 no expoente. Então, fica 2 vezes 10 a menos 1. Agora, o que eu posso fazer? Eu vou fazer aqui, no caso, uma simplificação do 2 com 8. Eu vou dividir 2 por 2 dá 1, vou dividir 8 por 2 dá 4. Agora, eu faço aqui, 9 vezes 4 me dá 36. E vou fazer a soma dos expoentes, já que estou multiplicando potência de mesma base. Então, eu tenho 9 devo 6, eu tenho 3. Isso tudo dividido por 1 vezes 10 a menos 1. Agora, fazendo a divisão 36 por 1, vai me dar 36. E aqui no expoente eu vou fazer a subtração, já que eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Então, vai ficar 3 menos o menos 1. Certo? Vai ficar 3 menos o menos 1. Vai ficar 3 mais 1. E 3 mais 1 é 4. Aí, para melhorar ainda mais esse resultado, eu vou deixar a notação científica. Aí eu vou dar uma casinha para a esquerda, certo? Vou colocar a vírgula aqui. Quando eu ando para a esquerda, eu somo 1 no expoente. Então, vai ficar 3,6 vezes 10 a quinta volts. Agora, vamos calcular o potencial elétrico no ponto B. Vai ser o K, que é 9 vezes 10 a nona, vezes a carga geradora, que é 8 microcoulombs, que convertido para coulomb é 8 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância dB. A distância dB é esses 30 centímetros mais esses 20.
Então seria, no caso, 50 centímetros. Que convertidos para metro, tenho que multiplicar por 10 a menos 2. Vou dar uma casinha para a esquerda, aí fica 5 e vou somar 1 no expoente. Vai ficar 10 a menos 1. Agora vamos lá. 9 vezes 8 vai me dar 72. Vezes. Agora vamos para a potência aqui de base 10. Tenho 9, devo 6, eu tenho 3. Tudo isso dividido por 5 vezes 10 a menos 1. Agora fazendo a divisão. Aqui no caso, 72 por 5 vai me dar 14,4. Vezes, agora vamos para a potência de base 10. Vou ter que subtrair os expoentes. São 3 menos o menos 1. Aí vai ficar 3 mais 1. 3 mais 1 é 4. Deixando a notação científica, eu vou andar uma casinha aqui para a esquerda. Então vai ficar 1,44 vezes 10 a quinta volts. Então no ponto A, eu tenho potencial de 3,6 vezes 10 a quinta. E no ponto B, eu tenho potencial de 1,44 vezes 10 a quinta volts. Agora vamos calcular aqui a diferença. Que no caso é a tensão. Então a tensão entre o ponto A e B vai ser o VA menos o VB. O VA é 3,6 vezes 10 a quinta, menos o VB, que é 1,44 vezes 10 a quinta. Como todo mundo está com a mesma potência, todo mundo vezes 10 a quinta, então eu posso fazer a subtração normalmente. 3,6 menos 1,44 vai me dar 2,16. E aí eu vou repetir a potência, que é 10 a quinta. Tudo isso daí em volts. Então a tensão entre o ponto A e o ponto B é de 2,16 vezes 10 a quinta volts. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!